Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero hoje mais uma vez falar de Byung-Chul Han. Hoje eu quero tratar de um capítulo específico do livro Infocracia, né? No momento é o último livro publicado por Byung-Chul Han, mas já vem mais coisa por aí e daqui a pouco essa afirmação estará desatualizada, tá bom? O título do capítulo é O Fim da Ação Comunicativa, né? E eu vou já contar essa história. Eu quero só lembrar então que Byung-Chul Han, filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 59, que vive na Alemanha desde os 22, escreve em alemão, e esses livros são traduzidos aqui no Brasil pela editora Voz, quase todos eles, né? Eu conheço apenas um livro que não é traduzido e publicado pela editora Voz no Brasil. Ele é fundamentalmente um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Infocracia é um livro bem recente, publicado em 2021 na Alemanha e traduzido em 2022 no Brasil, tá bom? Então, o capítulo ao qual me dedico hoje se chama O Fim da Ação Comunicativa. A ação comunicativa é um termo da filosofia de Jürgen Habermas, um filósofo alemão bastante importante, com um pensamento bastante original. E nós vamos então começar a explicar o que ele está entendendo aí por ação comunicativa, qual é a interlocução que ele faz com o Jürgen Habermas. Ele diz assim, na ação comunicativa, citando já Byung-Chul Han, tenho que imaginar a possibilidade de que meu comentário seja posto em questão pelo outro, né? Então, a gente tem que contextualizar aqui, né, de uma forma simples, talvez, para que você entenda o que o Byung está dizendo, é que existe um livro em 2 volumes chamado Teoria da Ação Comunicativa, de Jürgen Habermas, onde ele desenvolve uma teoria de maneira bastante complexa e densa acerca de estratégias de comunicação no mundo contemporâneo. Ele tem como pressuposto aquilo que é chamado de esfera pública, que é instituída através da filosofia iluminista, né, desde os séculos 17 e 18 para cá, e que fundamentalmente essa esfera pública é constituída de um debate público, de um debate que é travado publicamente, e que nesse debate público as pessoas argumentam e os seus interlocutores contra-argumentam, né? Quer dizer, pressupõe um mundo em que as pessoas sabem ler, sabem argumentar, sabem expor as suas ideias e sabem conviver com a contraposição das suas ideias. E a tese do Byung-Chul Han, né, a observação do Byung-Chul Han, me parece que é difícil não concordar com isso, é que as pessoas estão perdendo essa capacidade na atualidade, e isso se deve fundamentalmente à digitalização do mundo, né? Informações muito rápidas, as pessoas estão perdendo a capacidade de ler, estão perdendo a capacidade de expor um determinado ponto de vista, né? Então, se vocês quiserem um exemplo, muitas vezes já, talvez umas 15 ou 20 vezes, eu fui atacado no canal. E não são pessoas que estão contestando ideias que eventualmente eu publico nos vídeos. São pessoas que partem para um ataque pessoal, né? Que me xingam, que me acusam de alguma coisa, mas elas não estão debatendo, olha, esse vídeo que você produziu expõe tal ideia, eu discordo dessa ideia por causa disso, disso e disso, né? Se as coisas acontecessem dessa forma, eu poderia me contrapor a essa pessoa, a gente poderia inclusive ficar publicamente debatendo de forma civilizada, respeitosa, mas divergindo nas opiniões. Mas não é isso que está acontecendo, né? As pessoas, na verdade, atacam umas às outras, né? Quer dizer, o que funciona são os afetos, né? E não os argumentos. A gente ataca as pessoas, a reputação das pessoas. Então é nesse sentido que essa frase é proferida aqui pelo Byung-Chul Han. Na ação comunicativa eu tenho que imaginar a possibilidade que meu comentário seja posto em questão pelo outro, né? Eu afirmo algo e o outro discute aquilo, coloca em questão, né? Discorda, mas isso feito de forma respeitosa e utilizando o argumento, né? Dizendo, olha, eu discordo desse argumento por causa disso, disso e disso.
Ou, uma outra citação, a crise atual da ação comunicativa pode ser atribuída ao metanível de que o outro está desaparecendo. Né? Olha que interessante. Né? Não existe mais o outro. Aliás, esse é título de um dos livros de Byung-Chul Han, né? O desaparecimento do outro. Né? Não que não existam pessoas mais próximas da gente, mas nós não reconhecemos mais as pessoas como pessoas, né? Como alguém diferente, como alguém que tem uma visão diferente, uma opinião diferente, uma experiência diferente e com o qual eu posso dialogar. O desaparecimento do outro é desaparecimento não enquanto pessoa que está na minha frente, mas é desaparecimento como pessoa que argumenta, que conversa, que dialoga. E ele diz, o discurso, contudo, é uma praxis da escuta atenta. A crise da democracia é, antes de mais nada, uma crise da escuta atenta, ou seja, as pessoas não escutam o outro. Né? Se não for um igual, eu não escuto. E mesmo o igual, está difícil de escutar. Né? As pessoas hoje menosprezam mesmo aquele que é igual. Né? As pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir. E aí então ele vai começar a falar da corrosão da ação comunicativa. Né? Então ele diz assim, quanto mais tempo eu ficar na internet, mais minha filter bubble é preenchida com informações que eu curto e que corroboram as minhas convicções. Né? Então ele está dizendo como é que o sistema digital corrói a ação comunicativa. Né? Corrói dessa forma. Então quando eu navego na internet comprando coisas, ou eu navego nas redes sociais, quando eu curto, quando eu expresso que eu gosto disso, daquilo, vai sendo construído o meu perfil como sujeito a partir dos algoritmos, né, que a inteligência artificial vai traçando a meu respeito. E o que o mundo virtual vai fazer comigo? Ele vai me oferecer mais daquilo que eu curto. Né? Então, se você olhar, vou dar um exemplo para vocês, né? Se você olhar o meu perfil no Instagram, eu gosto, por exemplo, de livros, eu gosto de museus, eu gosto de livrarias. Então, quando aparece alguma coisa assim na minha timeline, eu curto. E aí o Instagram então vai mandando cada vez mais. Né? Por exemplo, eu gosto muito de gato. Né? Eu tenho gato em casa e gosto dos vídeos de gatinhos fazendo traquinagens. Então, toda vez que eu curto um vídeo de gatinho, o Instagram me oferece mais vídeo de gatinho. Né? Então, é isso que ele chama de filter bubble. Né? A sua bolha, vai sendo criada uma bolha, vai sendo criado um meio ambiente virtual para você, repleto de coisas que você gosta, para que você fique cada vez mais nesse ambiente onde estão ali as coisas que você gosta. Né? E como você só convive com o que você gosta, você não tem mais a contraposição do outro. Né? Isso acontece também, claro, com a política. Né? Então vai sendo traçado o seu perfil como eleitor ou eleitor, e aí então as pessoas vão oferecer perfis de candidatos e candidatas compatíveis com o seu gosto. Né? Então você não tem mais o confronto com o candidato ou candidata que pensa ou que defende valores que são diferentes do seu. Né? E é nesse sentido que ele diz que a ação comunicativa está sendo corrompida. Ele diz ainda, uma outra frase, no universo pós-factual das tribos digitais, a opinião não tem mais relação alguma com os fatos. Desse modo, prescinde de toda e qualquer racionalidade. Né? Então, esse é um outro problema, um outro dado que nos ajuda a entender por que a ação comunicativa está sendo corroída. Né? Por quê? Porque estamos num mundo pós-factual. Né? Então, as pessoas, por exemplo, quando recebem uma informação, elas não checam a factualidade, a veracidade daquilo que recebem, elas acreditam. Né? E elas não checam isso em fontes diferentes, divergentes. Né? Elas vão recebendo sempre informação de uma fonte ou de um conjunto de fontes com o mesmo perfil.
né? E claro, espertalhões, espertalhonas estão tirando proveito disso, né? Lançam uma informação falsa para desestabilizar um candidato ou candidata, né? E depois que é demonstrado que fica demonstrado que essa afirmação é falsa, o estrago na imagem da pessoa já foi causado, né? Então, você lança uma informação para promover um produto, mesmo que ela seja falsa, e quando é possível perceber que essa informação é falsa, o produto já foi promovido, né? Então, é assim que as coisas funcionam. É isso que se chama de mundo pós-factual. Então ele diz assim ainda, uma outra citação: a sociedade perde com isso o comum, o espírito público, o espírito comunitário, né? Não ouvimos mais o outro de maneira atenta. Ouvir atentamente é um ato político, à medida que só com ele as pessoas formam uma comunidade e se tornam capazes de discursar, né? É por isso, por exemplo, que eu tenho bastante dificuldade para exercer o meu ofício de professor, né? Alunos e alunas cada vez menos estão interessados, né? Ou estão cada vez menos interessados, ou estão cada vez mais menos interessados em discutir, em debater, estão cada vez menos capazes de ouvir alguém e de contrapor argumentos a esse alguém. Se as pessoas não leem, se as pessoas não estudam, se as pessoas não procuram informações, por que elas iriam então ter o que dizer num debate, né? Me parece que é isso que está acontecendo de forma generalizada, e a sala de aula é só mais um ambiente em que a gente percebe que essas coisas estão acontecendo, né? Infelizmente. Bom, é isso, né? Espero ter ajudado a compreender esse capítulo, espero ter trazido informação relevante e uma espécie de entorno, de contexto, para que vocês possam compreender aquilo que está sendo dito pelo nosso autor e possam, com isso, claro, entender mais esse livro desse importante filósofo da atualidade. Eu espero te encontrar num próximo vídeo. Um abraço e até lá!